Olá, boa tarde, boa tarde. Então, aqui estamos nós para a nossa última live do mês da mulher. Constelação familiar, né? E por que você atrai relacionamentos abusivos? Você sabe? Eu não sei. Mas eu vou descobrir tudo isso hoje, hein? Daqui a pouquinho aqui, ó, a Fê já entrou. Daqui a pouquinho a gente vai estar contando aí pra vocês o porquê disso tudo. Por que a gente se permite viver isso? Por que a gente se permite, né? E vamos entender então os motivos, né, da gente viver essa dinâmica aí na nossa vida. Então daqui a um segundinho a gente já... Deixa eu só colocar aqui, ó. Vamos botar aqui nos comentários, vamos fixar o tema. Por que você atrai relacionamentos abusivos? Agora a Fê vai nos explicar tudo, porque eu também não sei. Aqui, publicadinho, fixar comentário. Vamos chamar a Fer aqui. Fê, cadê você? Deixa ela entrar aqui que a gente já chama. Tô muito feliz em ter vocês aqui. Essas lives deste mês da mulher foi maravilhoso. A gente teve muitas descobertas, muito autoconhecimento, né? Muita coisa diferente aí que a gente acabou descobrindo de tudo isso com a questão dessas lives sobre relacionamento abusivo. Então vamos só esperar a Fer entrar. Aqui, ó, já vou chamá-la. Tá todo mundo nos ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo direitinho? Ai, linda! Olá! Tudo bem, minha amiga amada? Ai, deixa eu botar aqui que eu tô meio fora de... Deixa eu sair do foco. Agora sim, né? Achei de novo. Ai, Fê, que bom te ter aqui. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Quem não conhece a Fer, Fernanda Xavier Tedesco Perezin. A partir de uma entrevista que ela deu, lá no Algo Mais, eu descobri que a gente tem que usar todo o nome. E aí, eu que usava só a Gessilena Etcheverry, passei a utilizar Gessilena Alano Etcheverry, né? Para não deixar ninguém de fora. Então, Fernanda Xavier Tedesco Perezin está aqui conosco hoje. Eu conheci a Fer através de um amigo, eu pedi indicação de consteladora familiar, né? E ele me indicou. E aí eu fui até Veranópolis, lá na casa que ela tem, na Prana, que é um espaço maravilhoso, uma paz tranquila, onde o coronavírus não entra, porque aquilo lá é algo assim, com uma vibração tão maravilhosa que esse bicho não ousa chegar perto daquela porta, né, Fê? Fê, então, conta para nós um pouquinho, assim, te apresenta, né? Porque eu falo só o que eu sei de ti, que é essa questão da constelação e o quanto maravilhosa tu é, quanto tu tem essa energia fantástica, esse sorriso que tá sempre esperando pela gente lá em Veranópolis. E assim, como é que tu chegou na constelação, né? O que te levou a passar a ser consteladora? E, né, seguir esse caminho, assim, de luz. Como é que tu chegou até isso? Obrigada. E lembra que aquilo que você vê em mim está em você, né? Você também tem um sorriso incrível, Jessi. Então, sim, né? Quando chega um WhatsApp e diz, eu sou de Porto Alegre e eu quero ir constelar contigo aí em Veranópolis, né? Então, também isso toca bastante meu coração. Então, um beijo super especial para o Ander, que assistiu Foi que assistiu uma live e te indicou, né? o Então, Anderson um beijo no Hartmann. coração. Um beijo no coração do Ander. Ah, eu fui a primeira vez uma constelação, Jessi, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? Eu fui a convite de uma amiga assistir uma constelação com pessoas. E eu me encantei com aquilo. Né? Nem eu tinha consciência o quanto eu era encantada pelo invisível, o quanto o fenômeno me encantava. E aí eu comecei a querer estudar mais, a querer saber mais o que era.
né? E isso há 10 anos atrás era quando estava logo chegando ao Brasil, porque não faz muito tempo que está no Brasil, né? E também não faz muito tempo que a constelação existe como psicoterapia com a junção de todos esses estudos, né? Então, Bert Hellinger faleceu há 1 ano e meio atrás, em novembro, com 94 anos, que é o pai das constelações. Então, é uma coisa recente ainda, né? Mas já está no jurídico. E é por isso que tu me fez esse convite tão especial, porque tu és uma advogada e dentro do jurídico já tem a constelação familiar, né? Vários juízes, advogados, promotores já usam para definir guarda de filhos, partilha de heranças, né, Gê? Depois essa parte tu fala até com mais propriedade do que eu. E aí, quando eu assisti aquela constelação, eu fiquei muito encantada. E aí sempre fiquei, aonde tinha constelação, já ia a Fer participar, já ia a Fer conhecer. E na minha trajetória eu fui conhecendo alguns consteladores, né? Porque existem várias formas, várias técnicas, vários jeitos de fazer. E o jeito no qual eu trabalho, a forma que é a verdade no meu coração, eu gosto de trazer para a linha da espiritualidade. Mas é bem importante a gente deixar claro que não tem nada de espiritual, né? É uma ciência. Quem conduz... Então, se a gente assistir, né, Gessi, tem uma reportagem linda do Fantástico, onde eles fizeram dentro dos fóruns como é aplicado, ou vai ter psiquiatras que aplicam, ou terapeutas que aplicam, ou advogados que aplicam. Então, é como qualquer outra profissão. Porque pode ter um advogado, que é um cara cartesiano, como vai ter um advogado que é todo espiritual, que vai acender um incêndio, que vai falar para a pessoa meditar. Então, dentro de cada profissão, a espiritualidade ela faz parte se a pessoa quiser ancorar essa energia, né? Então, desmistificar a constelação familiar e essa oportunidade que tu está dando hoje. Uma advogada trazer esse tema é uma forma de desmistificar, né? Para que as pessoas percebam que isso não é espiritual, e sim uma ciência. Então, fui estudando, né, Gessi, e sempre com esse olhar, sempre puxando a brasa para o assado da espiritualidade. E quanto mais eu estudo, mais eu acho constelação familiar espiritual, né? Mas é porque é o meu olhar sobre isso. Vai muito também de quem do constelador e daquele que vai constelar, né? Também tem a forma de encarar, assim. Lembra que até quando eu fiz a constelação com a Feira, eu fui a Veranópolis fazer. Depois lá na Prana também fiz Teta Healing com a Bruna. Então, como eu disse para a Fer naquele dia, e foi muito engraçado, quer dizer, foi uma das partes que eu sorri, porque eu chorei a constelação inteira, né? O negócio mexe com a gente, assim, mexe, né? Que eu gostava dessas coisas, te lembra? Essas coisas. Então eu disse para ela, eu adoro essas coisas, mas essas coisas para mim é tudo que mexe com tudo, entendeu? É astral, é espiritual, eu acho que tudo tem um pouquinho de tudo, né? Por mais que seja uma ciência, assim como a advocacia também, a gente tem o que está escrito, mas aí a gente atende da nossa forma. Eu também gosto de misturar tudo isso. Às vezes eu estou atendendo uma cliente e daí eu falo, eu acho que tu está muito carregado, quem sabe tu faz um banho disso, um banho daquilo, e acabo misturando de tudo um pouco. Mas eu me lembro muito que naquele dia tu ainda comentaste comigo que no teu coração tu sentia que eu viria a trabalhar com essa questão da constelação. E eu te confesso que eu cheguei a pensar nisso esses dias. Mas nesse momento, o que me fez trazer a constelação para esse mês da mulher foi a questão dos relacionamentos abusivos, né? Porque eu acabei atendendo algumas mulheres no final do ano passado e no início desse ano que passaram por isso. E na minha busca do autoconhecimento, eu descobri que eu também já passei por relacionamentos abusivos e eu nem sabia, eu não tinha nem noção do que eu estava vivendo, né? E que não foi uma vez só, foram várias. Então, a partir disso, eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus do céu, o que faz a gente, né? É muito querer, muito dedo podre de ficar apontando sempre para a mesma porcaria. E aí, conversando contigo na questão da constelação, tu me comentasse que não é questão do dedo podre, que isso vai muito além, né? Muito além do que a gente imagina. Então, tanto que até no convite lá, eu coloquei, porque você atrai relacionamentos abusivos, porque você se permite viver isso, porque tem muito da gente, né?
A gente que se permite, se a gente começa a pensar na situação, a gente percebe que a gente permite essa vivência. E aí, o que tu me disse, entenda os motivos de você viver essas dinâmicas na sua vida. E é isso, Fer, que a gente quer entender. Que quem tá aqui, todas as minhas clientes falaram assim, eu não vou estar aí, vai ficar gravado, não sei o quê. Eu quero saber o porquê. Então, esse mistério que a gente quer descobrir. E só tu pode nos dizer hoje. Então, salva a gente aí. Por que que a gente vive isso, meu Deus? Que delícia, quisera eu poder responder tudo isso, né? Eu tenho apenas uma fatia, uma parte da verdade, né? E é uma verdade da forma com que eu estudo, trago muito o estudo do Bert Hellinger, então é uma fatia da verdade. Então, quem sabe muitas das clientes ou das pessoas que estão assistindo a nossa live, né, Gessi, possam se permitir tocar por esta verdade. Então, a gente fala assim, ó, dedo podre sistêmico. Né? É um dedo podre sistêmico. Então vamos lá. Cada constelação é uma constelação, certo? Como cada processo é um processo. Sim. Cada casamento é um casamento, cada caso é um caso. E aí, quando tu falava sobre sou uma advogada e tem as leis, me veio um insight aqui, eu não sei se isso é real ou se eu assisti em algum filme. Quando começa uma audiência, as pessoas não juram em cima da Bíblia? Isso é mais no filme. Ainda mais filme americano, a questão da igreja, enfim, tinha muito isso. Juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Isso é muito romancizado, mas, na verdade, na audiência hoje, o juiz diz, o senhor, ele compromissa, né? Ele faz um compromisso com a testemunha de que a testemunha não pode mentir. E se ela mentir, ela pode ser processada, enfim. Não chega a jurar em cima da Bíblia, mas é como... Né, o nosso país, enfim, nas salas de reuniões nas salas de audiência várias têm a cruz, né? Então é como se tu fizesse um juramento além de moral espiritual para que tu não fosse usar da mentira para ganhar o processo. Porque é isso que eu percebo nas pessoas que são mais cartesianas, nas pessoas que são mais mentais, são mais racionais, né? Quando ela diz alguma coisa, diz, meu Deus, pelo amor de Deus, né? Então, mesmo se considerando cético, quando precisa pedir alguma coisa, evoca uma força, né? Sem dúvida. Então, independente de qualquer coisa, gente, como eu tenho uma visão espiritual, eu sempre vou ver Deus, né? A gente pode viver como se nada fosse um milagre ou como se tudo fosse um milagre, né? E essa frase não é minha. Então, vamos lá. Quando a gente entende o abuso, né? Existe o abuso e o abusador. O que se permitiu o abuso e o que abusou, né? Isso dentro do jurídico, e a gente vai olhar agora de um ponto de vista sistêmico, né? Então, as mulheres que passam por essa situação, né, Gessi? Geralmente, quando a gente abre uma constelação, tá? E cada constelação é uma constelação, elas estão honrando a um sistema, honrando o que a mamãe viveu com o papai, entrando em julgamento com a mulher que a mamãe foi. Né? E quando nós julgamos a mamãe, não sairemos da terra sem passar por aquilo. Aí as mulheres vão dizer assim, não, eu não julguei minha mamãe, porque a minha mamãe é não sei o quê. Julgou o papai. Né? E muitas filhas mulheres, e isso é bem importante para quem está assistindo, as filhas mulheres que julgaram as amantes do papai, né? Que o papai tinha triângulos amorosos, elas têm uma tendência muito forte a caminhar para onde o papai olha, a caminhar para o tipo de mulher que o papai gosta. E aí elas se submetem àquele campo de experiência. Né? Os filhos sempre vão caminhar para onde os pais olham, né? Então, aquilo que os pais têm como paixão é a tendência de onde os filhos e as filhas vão caminhar. Então, nós mulheres olhamos para as dinâmicas da nossa mamãe e não admitimos que a nossa mamãe passou por aquilo, como minha mãe ouvia isso do meu pai, como minha mamãe aceitava isso. É como se o cosmos viesse e dissesse assim, tu quer saber como? Então, tu já vai entender. Vou te mostrar. No ponto de vista sistêmico, então, quando uma mulher, e lembra que cada constelação é uma constelação, cada sistema é um sistema, tá?
numa ordem do amor, essa filha entraria em julgamento com a mãe, atrairia um homem, como ela não acessa e ela formou as concepções, vamos lá na psicanálise. Assistindo meu pai, formei as minhas concepções sobre homem. Sim. Né? Então eu vou atrair para minha dinâmica homens que vão representar o meu papai. E aí eu te digo o seguinte, Gessi, quantas das tuas clientes, das minhas clientes, eu, tu, das mulheres que a gente conhece, né? Que não dizem assim, ele tá fazendo igual ao meu pai. Uhum. Né? Ou aí o que a gente diz? Encontra o cara, que aí seria o cara legal, que me trata bem, que me leva a jantar, que me respeita, e desse eu não gosto. Aí aquele cara que eu saí um dia, uma noite, me deu um pé na bunda, nunca mais me ligou, sou apaixonada pelo cara até hoje. Porque ele me rejeita assim como o papai me rejeitou. Né? Então ali eu encontro o amor. E aí é o amor doente. E é um troço muito louco, né, Fê? Porque eu me lembro desde pequena, né, que a gente ouve às vezes as pessoas falarem assim, toda pessoa, o homem busca uma mulher igual à mãe e a mulher busca um homem igual ao pai, né? Uhum. E aí às vezes tu conversa com as pessoas e elas dizem assim, não, mas eu não quero, porque meu pai fez isso, meu pai faz aquilo, ou o cara diz, não, mas a minha mãe era aquilo, a minha mãe incomodava, minha mãe era super protetora, eu não quero saber disso. E aí, quando tu menos espera, tu tá com um cara que é igual ao teu pai, ou aquele teu amigo que falou que a mãe não sei o que incomodava, ele tá com uma mulher igual à mãe. E por mais que... Isso é que eu digo que é muito louco. Por mais que conscientemente tu não queira, né? Tu diga, não, eu não quero isso pra mim. Eu não quero... Tipo, meu pai era muito bravo, sabe? Meu pai era tinhoso de bravo, assim. Hoje ele tá muito tranquilo. Beijo, pai. Nem sei se ele tá me assistindo, mas não é muito o assunto dele. Mas ele era muito bravo. Meu Deus do céu, meu pai era um caos. Era um campo minado, assim. E daí, esses tempos eu me peguei com uma pessoa que também era um campo minado, né? E aí eu pensei assim, meu Deus do céu, eu tô repetindo, né? Eu tô buscando alguém igual ao meu pai, ainda que eu conscientemente não quisesse. Porque, na verdade, quando a gente busca, tu encontra alguém, tu não pensa nisso, né? No decorrer do tempo, sei lá, é que a gente vai perceber que tá buscando inconscientemente aquilo ali. É um troço bizarro de louco. Por isso que eu digo que a gente não consegue entender a consciência, né? Tipo, seria muito fácil a gente dizer, não, eu não quero e pronto, acabou, não vou conseguir. Mas quando vem coisas além do que a gente enxerga, né, no dia a dia, coisa que vem de dentro, ou vem de vidas passadas, sei lá, a gente não consegue evitar. E aí eu te pergunto, o que fazer com isso, né? Já que eu não consigo evitar, que eu vou buscar isso naturalmente por honrar a família, por honrar pai, honrar mãe, o que eu preciso fazer para tentar amenizar ou resolver ou sei lá? Vamos lá então, Gessi. 95% das nossas escolhas são inconscientes, né? Então, o nosso consciente não quer um homem como papai. Mas o nosso inconsciente, olha só, o nosso inconsciente quer entender a nossa mãe. Faz sentido. Então, olha só, se ao invés da gente dizer essa frase, eu não quero um cara igual a minha mãe, igual a minha mãe tinha, não quero um cara como meu pai, não quero o casamento dos meus pais. Se eu entendesse que o meu coração tá dizendo assim, nossa, o que fazia minha mamãe passar por isso? Como eu queria entender a minha mãe? E aí, como eu vou entender a mãe? Né? Trazendo para mim as dinâmicas que ela viveu, como se a minha alma quisesse salvar da minha mãe. E aí as mulheres com as crenças sobre não querer casar ou querer trocar os parceiros assim como o homem. E lembra que ouvindo tudo isso que a gente vai em casa ouvindo de um lugar neutro, sem julgamentos. Sem julgamentos, aquilo que eu estou projetando das tuas histórias. Apenas percebendo a tua própria história. E o quanto isso está falando de ti. Porque logo que a gente começa a ouvir constelação familiar, dá um tilt. E aí, quem falou que nós vamos projetar a mãe, assim como os homens vão projetar o pai?
Os homens, eles vão ter uma dinâmica e fazer com as mulheres aquilo que o papai fazia com a mãe. O homem aprende a respeitar o feminino assistindo o pai tratar a mãe. E olha o quanto isso é importante aqui, ó, para as mães que estão nos assistindo, pelo amor de Deus, criem bem os seus meninos. Né? Entendeu como a cura... Façam... Gê, a cura da mulher é a cura do homem. Por quê? Por quê? E aí, por que a gente diz, por que a mulher? Bom, o Criador fez assim. O que nós vamos fazer? A arquitetura divina. O sangue que corre nas veias de um filho ou de uma filha correu dentro da mãe. Nós nos formamos, nós criamos a forma humana, e aí vamos de novo na crença da Fernanda, que só não vê numa ecografia um ET quem não quer, né? Porque a gente vai criando uma forma humana dentro do útero materno. Né? Então, o espermatozoide do pai vem e dá a vida. A vida é dada através do espermatozoide. E a mãe, o óvulo, o útero, ele nutre a vida. O pai dá a vida em 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 noite. A mãe, a mulher, leva 9 meses para fazer o que a função pai faz em minutos. Então, Bert Hellinger, ele foi muito condenado e julgado e apontado por... O que é isso? O que é esse feminismo, esse machismo? Porque não tem como ser igual, porque não é. São opostos complementares. Sem o espermatozoide, nenhuma mulher seria mãe. Sem a mulher, o homem não seria pai. E aí, quando começa essa situação de divórcio, e quando começa essas brigas do casamento que não funciona mais, começa a se brigar. Se brigar pelo filho, que o filho é meu, que tu não fez isso pelo filho, que tu não... E a constelação familiar desmistifica isso. Porque quando um pai deu a vida, ele cumpriu a missão dele biológica. Ele fez por aquele ser o que só ele poderia fazer, que é dar a vida. E aquele filho é dele também. E nós, mulheres, não acessamos os filhos para que amem os pais. Porque já botou o casamento no meio. E isso aconteceu com a gente no casamento dos nossos pais. E aí vai emaranhando de geração em geração isso. Então, quem traz essa análise, quem traz essa teoria, né? Ela é uma teoria freudiana, de que o primeiro homem que a gente ama na Terra é o pai. A primeira mulher que a gente ama na Terra é a mãe. E o resto é tudo projeção do que aconteceu com esses dois. Então, quando a gente começa a entender a psique humana, como funciona a nossa psique e os pactos que a nossa criança faz de fidelidade ao sistema, e é isso que eu te digo, Gessi, as pessoas que mais fogem fisicamente dos seus pais, às vezes eu tive que sair porque não dava mais parecidas elas ficam. Isso é a fidelidade invisível. Quanto mais eu rejeito o meu sistema, quanto mais eu me distancio fisicamente deles, mais eu me aproximo em comportamentos, pensamentos e vivências. Porque o maior medo do ser humano não é a morte. O maior medo do ser humano é a rejeição. Nós temos medo de ser rejeitados, que não gostem da gente. Esse é o maior medo que a nossa espécie tem, de não pertencer, de não ser acolhido, de não fazer parte. Eu tô aqui, eu já tenho uma primeira e fui, né? Pois é, eu fico te ouvindo e até eu vi um comentário aqui em cima, deixa eu ver de quem, porque eu já vi que teve várias pessoas que comentaram, mas eu acabei, eu não vou falar nada porque eu me perco te ouvindo, né? Ó, ninhos e ninhas, escutaria a Fernanda dia e noite. A Mariana mandou boa noite. Eu vi que a Val entrou também. A Valquíria que foi a primeira live que a gente fez também sobre relacionamento abusivo. Ela deu um oizinho para nós. Aqui, ó, inconsciente é fogo. Tudo que a gente estava falando, né? Aqui a coach Paty Postal também falando exatamente que a gente vem tudo naquela questão de
Ó, a Alessandra falando, nossa, submissão. É aquilo que tu falou. Eu achei muito, muito maravilhoso isso. Quanto mais a gente tenta se afastar, mais próximo a gente fica, né? Porque, independente da... Claro, quem diz assim, eu não julgo os meus pais. Não sei, Que lindo, tá né? fazendo aqui na Terra, né? Pois é, né? Eu não julgo os meus pais. A Rô aqui amando. Rô é maravilhoso, sério. Termina, fica ouvindo aí. A Rô é minha vizinha aqui de Bagé. Hoje ela se arrumou cedo para ficar nos assistindo. Quando Linda. a gente fala assim, eu não julgo os meus pais, eu não tenho nada que ver com o que aconteceu com eles, cada um tem sua vida, enfim. Isso tudo, no fundo, é uma mentira, né, Fer? Porque pela constelação, ainda que inconsciente, vai ser difícil achar um xerox da mãe. Pelo jeito, vou ficar para titio. Já não tá para titio, Douglas? Olha aí. Eu já Olha fiquei só. para titia. Olha só o Mas que eu tu vou quer? dizer. Olha, ele quer um xerox da mãe, então, de certo, era uma mãe super boa. Todos querem. Todos querem. Um beijo pro Douglas por ter consciência disso. A gente só se apaixona pelas pessoas porque a gente projeta nossos pais nelas. E essas pessoas que... isso é bem importante que o Douglas falou agora. Quando a gente quer alguém igual, a gente idolatra, tá? Porque isso é outra dinâmica. Quando a gente entrou em idolatria pelo pai ou em idolatria pela mãe, a gente quer alguém igual. Quando a gente fala igual, eu pergunto, existem 2 DNAs? Não, né? Sim, a pessoa vai ficar sozinha, porque não vai encontrar outro igual. Não existe. Quando a pessoa começa a acessar e dizer assim, ok, quais são as melhores características do meu pai? Quais são as características da minha mamãe que eu admiro tanto? Porque aí sim eu acesso que eu vou poder encontrar a Mariazinha e ela vai trazer aquilo que eu admiro tanto na minha mamãe. Aí isso é um amor que cura, é um amor saudável. Quando eu tenho consciência que sim, eu quero alguém que tenha essas características, porque essa é a dinâmica do sistema. A Mariana falando que não quer ninguém igual aos pais, que é o que a gente tinha falado lá no início, né? É a história do dedo podre. A gente acaba inconsciente procurando alguém igual aos pais, ou sei lá, enfim, por algum motivo que a gente não gostava. Ao invés da gente acessar isso que tu falou agora, de acessar as melhores qualidades dessas pessoas que a gente mais ama, que é pai e mãe, né? Para que se encontre alguém dentro dessa linhagem de melhores qualidades, isso pensando numa visão racional, a gente acaba de uma forma inconsciente criticando, julgando as ações dos pais, e por conta disso a gente cai na cilada de procurar pessoas iguais a eles. É isso, né? Isso, vamos lá. O que acontece? Quando a gente entra em julgamento com os pais, por exemplo, essa frase, que é uma frase muito consciente, a pessoa já sabe que não quer, né? Só que, entretanto, o inconsciente dela vai projetar esse tipo de relação para a vida dela. Só que como a gente diz assim, eu não quero a vida dos meus pais, há uma exclusão. Eu excluo os meus pais. Eu tiro deles, Gesse, aquilo que a gente... Eu não sei como é que é no direito, se há um direito primordial dentro do direito, o direito de existir. Sim. Né? O direito primordial é o direito de existir. Quando eu olho para os meus pais e eu julgo a forma com que eles foram marido e mulher, a forma com que eles foram pais, a forma com que eles foram profissionais, que eles lidaram com dinheiro, eu tiro dos meus pais o direito primordial, que é o direito de existir, o direito de ser exatamente como eles são. E aí eu excluo, e tudo aquilo que eu excluo me persegue. E quando eu excluo eles, eu tiro deles o direito de existir. Eu não tomo a vida que eles me deram. Eu não sou filha deles. E aí eu não consigo acessar a minha própria vida. E aí eu sinto aquele vazio. Eu não me preencho. Eu não me preencho do meu portal na terra, que é meu pai e minha mãe. E isso é uma coisa que... Termina. Não, termina. Tá, quando eu consigo honrar os meus pais, a dinâmica que eles tiveram, em qualquer assunto, hoje a gente está trazendo o abuso da vida amorosa, né?
Mas quando eu consigo honrar os meus pais e entender que essa é a dinâmica deles e acessar as minhas concepções sobre homem e mulher e a dinâmica do meu sistema, eu me libero. Quando eu libero os meus pais para serem como são, eu me libero para fazer diferente. Quando eu excluo eles, eu repito o destino deles. Quando eu organizo eles no meu coração, eu libero eles para ser quem são e me libero para viver o meu próprio destino, a minha própria experiência. Eu ia falar que eu já tinha te visto falar em outras, no Algo Mais, principalmente porque tu coloca lá o link e eu sempre acompanho. Se eu não posso ver na Então, hora, eu olho não depois. a Laura, que é a dona da TV lá, apresentadora que tá online aí, que eu vi ela entrando. Um beijo, Laura. Outro Obrigada. beijo, Laura, porque eu adoro teus programas quando tu leva a Fer. Olha, eu te juro, se eu não posso ver na hora, eu pego o link e olho depois, porque é realmente assim, ó, os assuntos lá são maravilhosos. Esse último, então, que tinha uma psicóloga, psicanalista e mais uma coach de comportamento, meu Deus! Eu fiquei doida assistindo aquilo. Mas voltando, o segredo do sucesso, então, Fer, seria aceitar sem julgar, né? Tipo assim, tá, não interessa se o relacionamento dos meus pais foi bom ou ruim. Se eu acho que foi bom, ou se eu acho que foi ruim, ou se eu acho que eu faria diferente, ou se eu acho que X ou Y estava certo. O que eu tenho que me conscientizar, e eu acho que essa é a parte mais difícil, né, para qualquer pessoa. Claro que quando a gente começa a buscar o autoconhecimento, começa a fazer vários tipos de terapia, não só terapia individual, mas terapias alternativas também, a gente começa a tentar ter a ausência desse julgamento. É muito difícil tu não julgar, né? Muito, muito difícil. Mas eu acho que quando a gente começa naquela questão assim, bom, meu pai e minha mãe tiveram um casamento. Eu queria isso para mim? Não, talvez eu não quisesse, mas foi o casamento que eles puderam ter, né? Eu não posso me meter hoje no casamento dos meus pais, se eles ainda estão juntos, né? Eu não posso me meter, eu não posso dizer como eu acho que eles devem fazer, porque cabe somente a eles. É isso, né? Então, tipo, eu só tenho a opção de aceitar o que aconteceu entre eles, para que com essa aceitação eu me liberte. É isso? E eu consiga viver o meu casamento da forma que eu acho que é certo. É aquilo que tu falou algumas vezes lá no programa da Laura, que eu achei muito interessante. E eu acho que era legal a gente comentar isso aqui para quem está aqui nos assistindo. O local da gente, a gente se colocar no nosso lugar de filho. Porque talvez quando a gente se coloca no lugar de filho, né, a gente consegue se libertar dessas amarras e aí vai conseguir se libertar, inclusive, desses relacionamentos, dessa coisa que a gente vai revivendo, revivendo e puxando, né? Mas como fazer isso? Se fosse simples, a gente dizia, tá, eu tô no meu lugar de filha, ok, eu aceito que meus pais viveram, era problema deles e pronto. Mas e como fazer? Como que a gente consegue um troço desses? Olha, Laura, vou falar da minha própria experiência, da experiência de colegas e de professores, né? Agora eu tô fazendo uma outra mentoria com um prof super especial, lá de São Paulo, Luciano Alves, também quem puder seguir, ele é um cara incrível. A gente tenta, a gente vai trabalhando o dia inteiro. Eu digo assim, ó, eu me percebo, eu constelei no lugar de filha. Minha mãe chegou aqui agora com uma questão do casamento dela, eu já vou tentar salvar minha mãe. Porque nós, filhos, mal sabemos nós que ao julgarmos a nossa mãe, a gente está tentando carregar a dor dela. Mãe, deixa que quando eu crescer, eu atraio um marido assim, eu resolvo isso por ti. Né? Então, esse desafio, e quando tu diz assim, a nossa única opção, não é que seja a nossa única opção. Nós temos a opção de continuar vivendo, né, no adubo. A gente tem essa opção. Né? Então, quando a gente consegue organizar a história dos pais, o que é organizar as histórias dos pais? No meu entender, e aí cada um que veja como soa isso no coração, é parar de gastar energia tentando mudar o passado. Entende? A nossa criança, onde a gente fala sobre o trauma, né? Onde a gente traumatizou o trauma. A gente está ainda tentando mudar. Por que o papai fez isso? Por que a mamãe agiu assim? A gente está gastando a nossa energia tentando mudar o passado, ao invés de dizer sim para a nossa história. Sim, essa é a minha história. Sim,
foi assim. Porque aí, quando eu digo sim para minha história, eu tenho condições de canalizar a minha energia para o futuro, para construir algo. Né? Então, eu tô ali mudando o passado, minha mãe fez assim, meu pai fez assado, essa foi a dinâmica dos meus pais, e eu não aceito isso. Tá bem, então gasta a tua energia fazendo isso. Quando cansar, avisa. Né? Que aí a gente pode olhar para outro lugar e fazer diferente. A única forma de fazer diferente é honrar a história. É entender tudo o que aconteceu. A esposa de 40 anos atrás, quando eu era uma criança, um bebê chegando na Terra, é diferente da esposa de hoje. A esposa que a minha vovó foi. Então, quando a nossa avó materna estava gestando a nossa mãe, o útero da nossa mãe se formando dentro da barriga da nossa vovó, o ovócito que um dia virou óvulo, fecundado pelo esperma do nosso pai, já estava lá, ó. Na gestação da nossa mãe, o nosso ovócito já estava recebendo todos os neurotransmissores que a avó materna produziu durante a gestação. E a gestação da minha vovó, há 60 anos atrás, quando gestou a minha mãe, a esposa era diferente. Não tinha televisão, não tinha máquina de lavar. Quando eu cheguei na Terra, a minha mamãe tinha que lavar minha fralda. É verdade. Então, são outros tempos. Só que a nossa criança, ela está vivendo aquelas dores do que aconteceu. Ela não está entendendo que naquela época... Como era um divórcio, Gessi? Como era um divórcio há 40 anos atrás no jurídico? Nem era, né? Eu costumo dizer que nem era, porque eu me lembro claro, acontecia, né? Mas as mulheres que se divorciavam naquela época eram taxadas de... Não podiam, né? Não podiam nem entrar na igreja. Não, eram más companhias para outras mulheres casadas, imagina. E eu te digo mais uma coisa, isso é uma crença transgeracional, tá? Que nós temos muitas mulheres que não se separam porque não pode, é errado. É. Então elas também estão carregando aquilo. O que já... Então elas estão se submetendo àquilo, a uma fidelidade do sistema, uma crença que é transgeracional, de mulheres que ficaram vivendo o casamento que não era saudável, mas que precisava ser assim. E a gente está falando de mulheres, tá? Mas existem muitos sistemas onde a mulher é dominante e o marido não tem vez. Tá? A gente está falando pontualmente, mas nós precisamos olhar para o masculino. Nós precisamos tem olhar... homens que são abusados, né? Tem relacionamentos em que a mulher é abusadora. E é uma coisa que... E os homens, por medo de que, hoje a gente sabe, os filhos ficam com a mãe. É. E os homens, por muito medo de que essa mulher encontre outro homem, eles ficam no casamento, para que outro homem não crie os filhos dele, para que essa mulher não vá para outro lugar com os filhos dele. Então, nós temos que olhar para o masculino com muito respeito e com muito amor. Porque enquanto nós, mulheres, não dermos os lugares para os homens, não teremos o equilíbrio no amor. Enquanto a gente quiser bater de frente com os homens, meninas, me desculpem, nós não temos pinto, nós vamos perder. Assim como eles não têm como competir com a gente. Por que tem que haver uma competição? Não é uma competição, são opostos complementares. A hora em que homens e mulheres pararem de compilar, pararem de fazer amor, acabou a vida na Terra. A vida só continua enquanto houver energia afetivo-sexual. Então, enquanto a gente ficar querendo disputar, enquanto num casal um souber mais, um souber menos, eu que pago a conta, eu que tenho não sei o quê, a gente nunca vai estar de igual para igual. E um casal em equilíbrio, ele precisa estar de igual para igual. A gente precisa se olhar nos olhos e dizer, eu tenho o que tu me complementa. Somos seres completos, entende? Mas nós, para fazer um casal, precisamos de dois. Uma mulher ou duas mulheres. Não vamos entrar em mérito de gênero. Isso. Precisamos ter dois indivíduos que formam um casal. Então, o casal, ele é maior que os indivíduos.
mas os indivíduos vieram antes. Então, se esse indivíduo não tá bem, e esse também não tá bem, por que que o relacionamento vai ser bom? Nós Sim, somos daí vira eternos. uma bagunça. Nós estamos vivendo uma eterna que não termina nunca. Casais de pessoas indisponíveis. Nós estamos tentando curar os casamentos dos pais, fugir do casamento dos pais. E aí a gente chega, e aí doce ilusão de quem pensa que vai para a cama a 2. A gente vai para a cama no mínimo a 6. Nós, nossos companheiros, nossos pais e os pais dele. Nossa. Tá? É uma energia extremamente que a gente não está entendendo. A Como gente não foi? percebe, né? Só começa A gente a não perceber. percebe. E é isso que é importante, Fer, e eu acho legal essas lives que têm acontecido, e foi por isso também que eu pensei em fazer esse tipo de live no mês da mulher, porque as pessoas não se dão conta de como funciona. Então, assim, a primeira vez que eu te ouvi falar que as pessoas vão para a cama às 6, eu fiz assim, como assim às 6? Aí, quando tu começa a entender o processo, quando tu participa, quando tu faz a tua constelação, quando tu procura entender o além da visão, né? Aquilo, a visão além do alcance, é que tu começa de fato a entender que nós vamos para a cama às 6. Nós vivemos um relacionamento às 6, né? E eu te digo mais uma coisa, nós mulheres, a gente tá entrando numa destruição do masculino, né? A gente veio para pisar nos homens, a gente quer moer. E nós mal temos a consciência disso. A gente quer se vingar do que o papai fez para a mamãe, do vovô do biso que foi para a guerra, do vovô que era bígamo. A gente tá, e aí cada companheiro que chega, ele não pode ser só ele. Ele tá trazendo todo o reflexo do meu sistema contra o masculino. Uhum. Então a gente nem se dá conta que a gente está fazendo toda essa dinâmica e que é tudo crença transgeracional, todas as dores que eu vivi com meu papai e com a minha mamãe. Olha só, a gente tem a fase oral, de 0 a 2 anos. A gente tem a fase anal, de 2 a 4 anos. E a gente tem a fase fálica, dos 4 aos 14 anos e meio. A gente tem 10 anos para entender prazer, para entender homem, entender mulher e entender casal. E todas as crenças e tudo aquilo que a gente viveu com o papai e a mamãe dentro de casa, a forma com que eles se comportaram, a forma com que eu entendi o amor, a forma com que eles namoravam ou que eles não namoravam, ou que a mamãe fazia porque era um dever matrimonial. Tá bem? Então a mamãe, ela precisava fazer amor com o papai. Então a gente traz todo esse feminino que precisa ser curado. E vamos lá na Bíblia de novo, Gessi. A mulher sábia edifica o lar. A tola, com as mesmas mãos, o destrói. Esse é um provérbio bíblico. Nossa. Porque os homens chegam na terra, assim como as mulheres, nós todos, independente de gênero, nós chegamos na terra. A primeira pessoa que a gente ama é a mãe. A mãe é o primeiro vínculo do amor. E aí, toda essa função, toda essa energia. E aí o filho tá assistindo a mãe. E a mãe tá dizendo assim: homem é tudo igual. Homem não presta. Olha o que teu pai faz. Teu pai não serve para nada. E esse menino tá entendendo como é que é o masculino. E aí a gente vai ficando filhinho da mamãe, filhinha do papai. E aí já dá uma função, já dá um emaranhamento para a próxima geração, né? Aqui, ó, o Marx comentou, mas o homem violento ainda é muito atual. Basta olhar os feminicídios. Não é o papai nem o vovô, é o atual. Eu até concordo, Marx, mas é que assim, eu acho que hoje em dia, eu acho que sempre teve a violência masculina. E eu acho que teve muito mais na época do vovô, entendeu? Na época do biso. Só que hoje em dia tá muito mais divulgado isso, né? A gente tem internet, as coisas acontecem
tu mesmo abre ao vivo aqui do Instagram e fala alguma coisa e daqui a pouco esse vídeo tá do outro lado do mundo, em questão de segundos. Então, eu acho que existe, sim, o homem, o feminicídio, o homem violento, a mulher violenta, porque não são só mulheres que apanham dos maridos, homens apanham das mulheres. Eu já vi casos de homens que apanham das esposas. Muitas vezes, para não ferir o masculino deles, eles ficam quietos, né? Então, tem um feminicídio? Tem, mas por quê? Porque tem essa luta feminina tão grande que acabou vindo o feminicídio, que acabou sendo divulgada essa questão e que acabou o homem sendo mais forte que a mulher e acontecendo tudo isso, tá? Mas eu acho que também existe uma grande parcela da sociedade que são os homens agredidos, mas eles não falam. Porque imagina para vocês, numa sociedade como a nossa, que ela é naturalmente machista, tá? Imagina o cara chegar numa delegacia e dizer assim: seu policial, eu vim aqui registrar uma ocorrência porque minha mulher me bateu. Uhum. Tudo bem, se ele pegar um policial super cabeça, o cara vai dizer, ah, vamos lá, registra e tal. Daqui a pouco ele vai pegar um policial babaca, um policial no sentido assim, a pessoa que está ali, né? Pode ser policial, sei lá, um homem, uma mulher babaca, e vai rir porque ele apanhou da mulher. Por quê? Porque a nossa sociedade diz que quem pode apanhar é a mulher, que o homem não apanha. Então, eu acho que sim, que não é nem questão assim dessa violência ser agora, o homem atual ou violento. Não. Eu acho que homens e mulheres têm essa natureza violenta. É a história do lobo. Quem é que tu vai alimentar? Tu tem o lobo calmo e o lobo tem um provérbio, alguma coisa assim, né? Que eu não sou da área da psicologia, mas tem uma parada assim, que a gente tem dois lobos, né? Um bom e um ruim. E só vai se sobressair aquele que tu alimentar. Então, às vezes, aquele teu casamento falido, por questões das tuas outras gerações, tu vai acabar agindo de uma forma, deixando o teu casamento falido, e nessa falência dessa relação, tu vai alimentar o teu lobo mau. Ou tu vai alimentar o lobo mau do teu marido, que daqui a pouco vai fazer alguma coisa contra ti, ou tu contra ele, enfim. O que eu penso, e aí tu me corrija se eu estiver errada, é que a gente precisa olhar nesse momento, porque a pandemia veio nesse sentido de autoconhecimento, acho que para ajudar muita gente, né? Porque é o momento de tu olhar para ti, de tu te cuidar, de tu te proteger, né? Para não sair de casa. E aí, cara, todo mundo fica socado dentro de casa, fica todo mundo enlouquecido. E é o momento, talvez, de tu parar, né? Essa loucura toda e perceber quem eu sou, o que eu tô fazendo com a minha vida, o que eu tô fazendo com o meu relacionamento, o que eu tô honrando o que passou lá nos meus pais, ou eu tô vivendo o meu casamento hoje? Né? Por isso que a gente teve tanto divórcio, porque as pessoas não estão acostumadas a conviver. Isso que tu falou do casal se completar, o casal, e aí eu falo casal homem-mulher, o casal mulher-mulher, homem-homem, enfim, não interessa o gênero, mas assim, o casal, duas pessoas se completarem, eu acho que hoje é o mais difícil. As pessoas esperam, Fê, por tudo que eu já conversei assim com clientes que falam, que sofrem por essas questões abusivas, acho que as pessoas esperam a velha história da metade da laranja. E eu costumo dizer para as pessoas... Tá tudo bem romantizar. Não tem problema. Mas eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, tu não pode querer ser metade da laranja, né? Tu tem que ser uma laranja inteira. Né? Somos seres inteiros, opostos complementares, né? Isso. E isso é importante também. Eu não lembro como foi a pessoa que fez esse comentário. O Marx, a foto dele é um personagem. Marx aprova. Tá tudo certo, Marx. Então, sim, é o indivíduo ali que está vivendo essa dinâmica. Não foi o pai, não foi o vô. Mas há quanto tempo, na história desta família, os homens têm essa dinâmica com as mulheres, né? Então, sim, vai ter hoje o agressor como para a gente falar sobre a mulher que trai, a mulher que tem um triângulo amoroso. Então, a gente tem algo que é os homens, o yang, que trai. Então, o homem pode trair, né? Para o homem trair, belezinha, né? Tá certo. A mulher traída e também já vai para o chicote, né? Então, tá tudo certo. E quando a gente começa a olhar
e quem está assistindo e já estudou o poder do útero, do sagrado feminino, e o quanto o útero é uma caixa registradora de tudo que acontece ali, e que cada filho que chega lê isso. Então, a gente vai entendendo que sim, existe o tal dito patriarcado, né? Então, mas tá tudo bem. Por alguma razão, a espécie humana vive por isso. Como eu falei desde o início, eu tenho uma fé muito grande nessa força criadora, que cada família, que cada pessoa que chega numa família está carregando algo do sistema. E quando a gente olha para um sistema como um todo, não só o nosso sistema familiar, mas o sistema da nossa cidade, como é o sistema deste estado, o sistema deste planeta, né? O sistema do meu país, o sistema do meu prédio. Sempre tem representantes para cada situação. Uhum. Né? Quem não tem aquele vizinho que é o queridão, que fala com todo mundo? Tem aquela vizinha que encrenca se tiver um pelo de gato no corredor. Tem em todos os lugares. Imagina que o micro é igual ao macro. Hermes Trismegisto, lá no Antigo Egito, antes de Jesus Cristo, já falava sobre isso. Então, a gente vai olhar e entender que nós, uma pessoa, tem vários sistemas. Sistema renal, sistema digestivo. Aí vai ter o sistema que é o fora, né? E cada micro é igual ao macro, cada macro é igual ao micro. Então, sempre vão ter os representantes de tudo. Então, sim, vai ter o homem que bate, vai ter a mulher que bate. Vai ter o homem que trai, vai ter a mulher que trai. E tá tudo certo. E quando a gente diz que tá tudo certo, é porque algo acontece por uma força maior, nós não sabemos o que é. Cada um de nós vai trazer uma verdade. Mas o que interessa é o seguinte, nós não sabemos é da missa metade. Nós não sabemos o porquê das coisas. E se fosse pra gente ter consciência, a gente não viveria na Terra até os 14 anos e meio. Galera, outra teoria freudiana. Até os 14 anos e meio nós não temos consciência da vida na Terra. A gente não está consciente do que acontece. Aí as pessoas... Gessi, bem importante falar sobre isso agora. Quando nós atraímos violência sexual, abuso sexual, tu vai conversar com essa pessoa, entre os 4 e 7 anos dela, ela já sofreu um abuso. Ou por alguém da família, ou um irmão mais velho, um primo, um vizinho, um tio, o dindo. Ela já sofreu esse abuso antes. E aí tu vai me dizer, Gessi, a neurociência fala, atrás de um estuprador houve um estupro. Então, aquele sistema, ele está representando muita coisa. Então, é muita coisa que aconteceu antes, que forma o meu indivíduo com esta cara, com estes olhos, com esta psique, com estas crenças, que faz com que eu faça o que eu faço. E aí vai perguntar para o agressor se ele sente remorso. Não sente, para ele isso é certo. Vai perguntar para aquela mulher submissa que ela não denuncia. Uhum. Ela não consegue se defender, porque para ela, inconscientemente, aquilo é certo no sistema dela. E as mulheres não se separam porque é errado, é feio. Então, a gente pensar qualquer coisa é muito superficial. Até isso que eu falo seja muito superficial. Porque 95% de tudo aquilo que acontece com um ser humano é inconsciente. Então, como que a gente vai tentar... A gente fala e estuda, e quanto mais se estuda, menos se sabe. Eu só consigo dizer que é louco. É a única coisa que eu juro, eu não consigo formular muito na minha cabeça. Eu só consigo dizer, meu Deus, é muito louco, é muito louco, é muito louco. A minha mãe às vezes briga comigo, mas para de dizer que é louco. Eu digo, mas é muito louco. É um troço que vai além do alcance da visão, da consciência, né? Porque são os 95% da inconsciência. Da inconsciência. Fê, eu ficaria aqui contigo, assim, mais umas 1000 horas. Na verdade, eu acho que eu vou passar um final de semana em Veranópolis, vou sentar lá na prana contigo e não vou te deixar em paz. Mas a gente já tá ali, eu tô olhando no relógio aqui, é 19h54. Daqui a pouco o tracinho fecha sozinho. Tá Queria certo. te agradecer Tá muito, bem. assim, de todo o meu coração,
por tu ter aceitado esse convite. Queria dizer para todo mundo que está aqui, 32 pessoas nesse momento, 33 nos assistindo, queria agradecer de muito coração por terem ficado aqui com a gente. Queria parabenizar essas pessoas por elas estarem procurando o autoconhecimento, porque está aqui hoje, como tu diz mesmo, quem devia estar, né? E quem está olhando para si. Eu acho que isso é muito, assim, maravilhoso. Eu acho que numa situação como a gente está agora, o autoconhecimento, a busca do seu eu, né? É só assim. É só... dói. Tanto que eu chorei às 5 horas lá. O tempo todo que eu fiquei lá na Prana fazendo a minha constelação, eu chorei. Na época eu choro mesmo, não tem problema. Porque é um troço que mexe com a gente, mas é libertador. Então, queria te agradecer também por participar, e já vou agora falar para o pessoal. A Fer, ela vai fazer parte da rede de acolhimento que eu estou montando lá para o escritório, né? Eu costumo dizer rede de acolhimento porque convênio é muito frio. E o que a minha ideia principal na hora de montar essa rede é ajudar pessoas que estão nesse momento de vulnerabilidade. Então, daqui a pouco, eu conheço a Fer, eu sei que ela faz constelação, eu sei que é maravilhosa, o maravilhoso atendimento dela e das gurias lá da Prana. Então, ela vai participar desse atendimento conosco. As pessoas querendo, né, podem entrar em contato com ela. O pessoal de Porto Alegre pode entrar em contato comigo. A gente monta aí um final de semana que ela venha a Porto Alegre atender todo mundo lá no escritório, não tem problema. O negócio é olhar para si e olhar para o seu sistema para deixar de cometer os mesmos erros de sempre. Então, eu queria te agradecer do coração, viu? Um beijo, eu que te agradeço a oportunidade e a confiança, né? Porque é o teu nome, é o teu escritório, é a tua missão na Terra e tu confia e compartilha ela junto comigo. Muito obrigada. E sim, vamos organizando tudo isso e sempre que de alguma forma tu sentir que eu agrego, me convida, vai ser uma honra, eu organizo isso e a gente faz outra live sim. Olha só, a gente poderia fazer um exercício. Claro. Eu acho que dá uns minutinhos, eu não sei se o Instagram já fez ou se dá uns minutinhos finais para quem estiver em casa, né? Não, vamos fazer azar do Instagram. É um exercício super simples, né? Que faz com que a gente possa, aos poucos, ir aliviando a nossa alma, tá? É simples assim. Olha para o casamento dos teus pais. Se não houve casamento, se foi só uma noite, se foi um triângulo amoroso, não importa. Olha para o relacionamento que fez com que tu viesse para a Terra, tá? Simplesmente respira bem fundo e repete essa frase. Sim, foi assim. Tenta ver Sim. como fica isso. Foi Sim, assim. foi assim. Foi como foi. Ah, não posso chorar agora, não. Tudo bem. Então, faz depois. Faz o pessoal que está em casa. Sim, foi assim. Foi como foi. E por alguma razão foi assim. Estes são meus pais. E esta é a minha história. E a partir de hoje, eu faço algo bom, com tudo como foi. Tá bem? E aí, se a gente chora em casa, alivia, aproveita, faz aí num lugar, no momento em que tu possa chorar, deixa teu inconsciente aliviar e depois percebe como fica teu coração, tá? A Gê, se depois se quiser compartilhar o meu contato, fico à disposição no Insta, tem meu Face, a Gê se compartilha aí e se alguém quiser conversar mais um pouquinho, eu fico à disposição, tá? Fê, sem palavras. Obrigada mesmo. Espero que todo mundo fique bem, que faça esse exercício, que se liberte e que a gente consiga começar, né? Sumir com esse dedo podre, começar do zero de novo e atrair bons relacionamentos. Que nem tem um casamento que nem o teu e do amor, que eu não sei o nome do amor, eu só sei que é o teu Dani. amor. O Dani. Mas aqui a gente quebra os pratos, como você diz, né? A gente conversa, a gente discute, a gente tem um relacionamento saudável, né? A gente só procura... E às vezes não pensa que não rola uma constelação aqui, né? Às vezes é uma briga sistêmica. Eu digo, olha, amor, eu não sou a tua mãe, né? Tua mãe é tua mãe, eu sou tua esposa, tu é meu pai, tu não é meu pai é meu pai, tu é tu. Aqui rola como outra casa.
é uma família como outra qualquer, né? Mas o que a gente procura é ser mais saudável possível, que a gente possa olhar para o nosso companheiro olhando só para ele e não para todas as feridas que a gente traz do sistema, né? Oh, meu Deus, essa tua frase encerrou tudo, eu não vou falar mais nada, acabou. Gente, bom final de semana. Obrigada, Fer, do coração, viu? Beijo para Até vocês, logo. fiquem com Deus. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.